Tá bom. Vamos lá. Nós aprendemos algumas verdades foram estabelecidas através do ensino, e uma delas é sobre a autoridade da palavra de Deus para a nossa vida. Então, pensando nisso, a palavra de Deus é a autoridade sobre a minha vida, ou seja, quando eu vou tomar um passo, quando eu vou tomar uma decisão, eu olho o que ela diz e dentro do que ela diz, aquilo é autoridade para mim, eu decido praticar aquilo. Também está vendo que a palavra de Deus tem as respostas para os meus dilemas. Você vai no livro de Salmos e você vê os salmistas lá derramando o coração, às vezes brigando com Deus, reclamando. E nos Salmos não somente Deus fala conosco, mas Ele permite ao homem falar com Ele, expor o seu coração e Deus trazer o alento, a resposta para os dilemas. E isso é muito bom porque a gente vendo isso, a gente se identifica com os sentimentos do salmista. E aí a gente vê as respostas que Deus dá para ele e também a gente entende essas respostas para a nossa vida. A palavra de Deus também tem o refrigério de Deus para a minha alma. Em momentos de dificuldade, Deus traz certas verdades à minha lembrança dentro do que a palavra diz, e aquilo traz paz ao coração no meio da dificuldade, da adversidade. Também nós vimos sobre quem eu sou em Cristo, a identidade. Nós vimos que nós somos salvos em Cristo, claro, se nós cremos, que a gente tem a vida eterna, que é filho de Deus, que tem uma nova vida e que eu sou amado por Deus. Muitas pessoas lutam no seu dia a dia com aceitação, com dilemas da alma por problemas que vêm da família, do passado, ou até do presente, mas Deus nunca deixa de me amar. Eu tenho um Deus que me ama tanto ao ponto de entregar o Filho dele no meu lugar, um Cristo que me ama tanto que deu a vida por mim e não deixa de me amar, mesmo no meio das dificuldades pelas quais eu passo. E também a nossa vida em Cristo, nós temos um caminho a andar, um exemplo a seguir, que é Cristo Jesus, uma responsabilidade e uma perspectiva diferente. E aí nós entrando no livro de Atos, nós vimos lá em João, que Jesus falou para os discípulos: eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Então o Espírito, no Velho Testamento, ele estava com as pessoas. Ele vinha, capacitava para fazer um trabalho e saía. Agora Jesus diz que a partir de Atos 2, que a gente já estudou, ele vem e habita dentro de nós, ele está em nós. E é diferente então a atuação dele no Antigo Testamento e no Novo. Então o papel dele é capacitar para uma obra, e ele, quando veio, ele fez o quê? Ele habitava nas pessoas, como habita em nós, sela, é a garantia que Deus nos dá da vida eterna, lembra as coisas que Jesus ensinou, nos ensina como andar, dirige o nosso viver, dá uma direção para a nossa vida, e o objetivo dele é glorificar a Cristo. E aí Jesus, subindo para os céus, ele deu uma ordem aos discípulos: olha, vocês são minhas testemunhas, onde quer que vocês forem, vocês são minhas testemunhas. E aí a gente vê lá que ele falou, indo por todo mundo, lá em Mateus, vocês vão falar para as pessoas e vão fazer discípulos. Quer dizer, por onde quer que você vá, faça discípulos, por onde quer que você vá, fale daquilo que eu fiz por vocês. Nós vimos que ele foi para o céu e ele promete que vai voltar um dia, não na loucuragem do pessoal hoje, marcando data e tudo, que nem falei para vocês, né? Dia 7 teve um que profetizou lá, que dia 7 às 6h15 ou 7h15 aconteceria de Jesus voltar, não voltou. Aí ele fala: não, eu errei a conta, dia 15, e nós continuamos aqui. E isso está cheio de gente falando isso na internet, vendo, você vai ver isso, mas há uma promessa que ele vai voltar. Só que a gente, enquanto espera esse dia, vamos viver para ele, vamos ficar fazendo o melhor para ele. Eu vivo na expectativa do dia que ele vem, eu vivo no anseio de me encontrar com ele, mas não na neurose que as pessoas vivem de ficar marcando data, de querer marcar isso, aquilo, e trazendo medo para as pessoas. Eu confio nele e eu quero me encontrar com ele, pronto. No capítulo 2 nós vimos que o Espírito Santo desceu, e aí ele fez com que aquelas pessoas falassem das grandezas de Deus na língua daquelas pessoas. Isso é uma coisa muito importante, porque o povo de Deus tinha um pacto lá no Monte Sinai, que Deus disse: vocês vão ser o meu povo,
Deus deu a Bíblia no Velho Testamento na língua hebraica. Deus deu os 10 mandamentos na língua hebraica. Eles eram o povo de Deus. No dia que eles comemoram isso, Deus se manifesta através do Espírito Santo, entrando nos apóstolos e discípulos de Jesus, e eles falam outras línguas. Que línguas? Uma língua que ninguém entende? Não, línguas que eram faladas no Império Romano Antigo. E tem a lista lá, pessoas de Creta, pessoas da Grécia, pessoas do Egito, da Etiópia, pessoas de países diferentes, ouviram Deus dar um recado na língua deles, e não mais no hebraico. Isso mostra que agora Deus aceita pessoas de toda língua, povo, tribo e nação, como pessoas que são seus filhos. Não importa a nacionalidade deles, o povo de Deus não é mais somente Israel, é todo aquele que confia em Cristo como Salvador. E aí, na pregação de Pedro, muitas pessoas naquela hora creem. Por quê? Foi tudo vivo, gente. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Estava agora a notícia, ele ressuscitou. Aí os líderes judaicos, não, ele não ressuscitou coisa nenhuma. E está aquela coisa. De repente as pessoas veem um milagre acontecendo e pensam, opa, calma aí. Só isso deve ter sido Jesus que fez. Se ele fez o milagre, então ele está vivo. E muitos creem. E essas pessoas se reuniam e olha o que eles faziam. Vamos ler do 43 ao 47. Atos 2. Atos capítulo 2. Do 43 ao 47, eu vou pedir para alguém ler, por favor. Tá. Então, tanto aqui no Atos 2 e Atos 4, cita como esse povo vivia. Veio uma mensagem, eles acreditaram naquela mensagem, eles colocaram a fé em Cristo, e eles faziam o que então agora? Então, algumas características, como era a vida deles, como era o dia a dia deles. Havia um desejo de estarem juntos. Isso quer dizer comunhão. Eu creio em Cristo, a Bíblia diz que quando eu creio em Cristo eu sou filho de Deus. Você crê em Cristo, a Bíblia diz que quando você crê em Cristo você é filho de Deus. Logo há um laço entre nós que nos une, que é a mesma fé e a mesma filiação. Então no meio deles havia esse desejo de estar junto para crescerem, para aprenderem. E além disso, eles perseveravam no ensino da palavra. A importância de olhar o que a palavra diz, entender e andar no caminho que ela propõe para nós. Veja que existe muita gente falando coisas sobre a Bíblia, mas aqui não, era um ensino. Você olha, vê o que a Bíblia diz, entende o que ela diz e segue o que ela diz. Também havia no meio deles um cuidado mútuo. Via alguém numa necessidade, numa situação difícil, estavam dispostos a estender a mão, estavam dispostos a ajudar aquele que precisava. E uma curiosidade histórica aqui é que as pessoas, alguns venderam até suas propriedades para ajudar outros. Alguns anos depois disso, cerca de 40 anos depois disso, Tito, o general Tito, invade Jerusalém e destrói tudo, acaba a nação de Israel. Todo mundo perdeu tudo. Todo mundo perdeu tudo na guerra. Aqueles que abriram mão e resolveram ajudar alguém que precisou, ele já não tinha mais o que perder, porque ele usou daquilo para ajudar as pessoas. Deus colocava certos desejos no coração dele, sabendo o que aconteceria ali. Inclusive, antes da destruição de Jerusalém, aqueles que seguiam a Cristo tiveram que sair dali. Chegou uma hora que a perseguição se tornou tão forte que eles tiveram que ir para outros lugares e acabaram não tendo mais aquelas posses. Então, ao ajudarem os outros, eles usaram daquilo que tinham para o benefício de pessoas, sendo que eles iriam perder de qualquer jeito. Aí você fala, bom, você está dizendo que a gente vai perder? Não, não é isso. É que quando há uma necessidade, Deus toca o coração da gente de ajudar alguém que precisa, nós devemos ajudar. Às vezes a pessoa está precisando. Isso não quer dizer que as pessoas têm o direito de se montar em cima e fazer o que querem. A Bíblia diz, aquele que não quer trabalhar não coma. A Bíblia é clara nisso. Mas existem situações onde nós podemos estender a mão ao próximo. E um dia a gente vai embora desse mundo e não leva nada também. Então Deus propõe aquelas pessoas e havia neles, no íntimo deles, esse cuidado de um para com o outro. Esse cuidado pode ser financeiro, naquelas necessidades das viúvas. E naquela época uma viúva, ela ficava desamparada. Se não tivesse quem a ajudasse, não tinha INSS, ou a família ou os amigos apoiavam, ou ela não tinha como sustentar a família. Tinha lá 12, 15 filhos às vezes, que antigamente era assim, né? Fica viúva, como que vai sair para trabalhar?
Então havia a necessidade, a gente vai ver hoje no estudo do capítulo 6, que o principal alvo de estender a mão, desse cuidado, era sobre as viúvas e os órfãos. Então o cuidado mútuo, e esse cuidado pode ser emocional, pode ser espiritual também, não somente físico. Louvor a Deus, sempre estavam louvando a Deus pela salvação que deu, por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Havia neles uma graça abundante. O que é isso? Deus estende a sua graça e nos salva, e isso exalava por ele, nos poros deles. Ou seja, a alegria que vinha daquela salvação, de experimentar da graça de Deus, de experimentar do cuidado de Deus, exalava no meio deles, ao ponto de transbordar. Havia também um bom testemunho. As pessoas agiam de uma forma, como a gente viu no capítulo 5, que aqueles que não queriam, não estavam no meio deles, falavam assim: eu não quero ser cristão, não estou junto com eles, mas esse povo é de respeito. Tinham-os em grande estima, porque havia um bom testemunho da parte deles. Eram pessoas direitas, pessoas boas, pessoas que agiam corretamente. Também a gente via na característica, na vida deles, no dia a dia, o desejo de proclamar a Cristo. Como a gente viu no capítulo 4, que Pedro e João vão lá e, por um milagre, curam aquele homem por causa de Jesus, no poder de Jesus. O Jesus que está vivo estava operando de uma forma miraculosa. Depois eles são presos, e aí eles viram para o Sinédrio, primeiro viraram para o povo, depois para o Sinédrio, e falaram assim: o único nome em que há salvação é em Cristo Jesus. Capítulo 4, versos 12. Aí eles proibiram, não pode falar mais em Cristo. E eles falaram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós somos testemunhas e não podemos nos calar. Chegamos então no capítulo 6. Alguém pode ler o verso 1? 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, na hora que alguns falaram assim: olha, as viúvas que não são diretamente do povo de Israel aqui, que são pessoas que moram aqui, mas não são ligadas ao ciclo mais próximo, estão sendo negligenciadas. Quer dizer, está faltando algumas coisas para elas. E aí houve uma queixa com os apóstolos. Se fosse hoje, a maior parte das pessoas, quando se questiona um líder religioso, o cara estufa o peito, parece um pombo, né? E quem é você para vir desafiar minha autoridade? Por que você está reclamando? Mas a atitude dos apóstolos foi totalmente diferente. Foi uma preocupação: gente, como que pode a gente estar esquecendo e alguém no nosso meio passando dificuldade? E aí eles procuraram um meio para resolver a situação. Isso mostra para a gente o seguinte: no meio daqueles que seguem a Cristo, existem algumas dificuldades, às vezes sim, porque é composto por pessoas, e pessoas são falhas. Não espere que exista um ambiente perfeito. Haverão dificuldades, só que essas pessoas procuram a cada dia melhorar. A gente mesmo, individualmente, a gente procura fazer o que é certo porque a Bíblia manda, mas de vez em quando a gente, puxa, devia ter feito diferente aqui. E aí a gente procura melhorar. E aí, olha o que eles decidiram. Versos 2, nós vamos lendo até o final. O que aconteceu? 2, alguém pode ler. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles falaram assim: bom, nós não estamos dando conta. Nós temos que escolher: ou a gente vai servir a mesa, ou seja, ir ajudar nas necessidades das viúvas e dos órfãos, ou a gente vai ensinar a palavra para aqueles que estão pedindo. Nessa altura aqui tinha mais de 8.000 pessoas. Eles não davam conta. Então, em vez de centralizar e tem que ser do nosso jeito, o que eles fizeram? Vamos colocar pessoas para suprir essa necessidade, para resolver esse problema, e outros, e a gente continua no ensino. Então, versos 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E como nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, Filipe,
Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O termo prosélito era alguém que era de um outro povo, se converteu à religião judaica. Então ele era de Antioquia, tinha duas Antioquias, uma na Turquia, que era a região da Psídia, e outra na Síria, país da Síria. Ele estava ali morando em Jerusalém, embora vindo de outro país, mas ele havia, antes de entender sobre Cristo, ele já havia se convertido à religião judaica, por isso que ele era considerado prosélito. Bom, esses homens, eles assumem esse papel de cuidar da distribuição, da ajuda, daquele apoio às pessoas que estavam passando por alguma necessidade. E geralmente era ligado a viúvas e órfãos, que nem aqui no caso foi bem específico. Bom, e aí as características. É só para ir lá levar uma comida para alguém que precisa? Não precisa ser alguém importante. Não, eles pediram o quê? Uma pessoa de boa reputação. Uma pessoa que temesse a Deus. Uma pessoa que entrando numa casa ia agir com todo respeito. Uma pessoa que tinha o Espírito Santo dentro dela agindo de tal forma que as pessoas podiam ver que ele tinha sabedoria ao lidar com as situações. Então, tinha que ser uma pessoa que confiava, que agia direito, que tinha uma boa reputação, que agia de uma forma adequada para exercer esse papel que é considerado importante por Deus. No meio daqueles que creem, tem Deus coloca pessoas para diversas áreas. Nós vamos ver no dia 9 que ele dá dons para as pessoas. Então, uns estão lá para fazer a parte de servir as mesas, de cuidar das pessoas, outros estão lá para aconselhar, outros estão para ensinar. Deus usa pessoas de diversas maneiras, de várias formas, para que todo aquele corpo, todas aquelas pessoas que creem, sejam abençoadas com o ensino, com o cuidado que Deus propõe para que haja no nosso meio. Versículos 6 e 7. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhe impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava rapidamente o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o ato de impor a mão sobre eles era um ato simbólico que mostrava: nós estamos revestindo essas pessoas de autoridade, colocando sobre elas a autoridade para que eles ajam nessa área, para que todos soubessem que eles tinham sido designados para aquele papel, para aquela função. E aí, eles tiveram uma dificuldade, não tiveram? Houve uma reclamação, porque onde tem pessoas há defeito, mas aí eles buscaram melhorar, procuraram a solução para os seus problemas. O resultado, crescia a palavra de Deus, ou seja, aquelas pessoas começaram a ver com mais respeito, outros ouvindo sobre aquilo. Puxa, eles se preocuparam, puxa, eles não ficaram bravos porque houve uma reclamação, olha, eles buscaram uma solução, olha, eles cuidam das pessoas. E aí isso fazia com que mais pessoas quisessem ouvir a palavra e seguir os caminhos de Jesus. Verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lembra que qual o propósito de ter grandes sinais naquele começo ali? Deixar claro que Jesus estava vivo. Versos 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, vieram vários líderes religiosos de várias áreas diferentes e começaram a discutir com o Estevão. Só que não tinham como argumentos para resistir à sabedoria que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha das coisas de Deus. E aí no meio disso, verso 11... Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Por não terem mais argumentos, apelaram, subornaram pessoas para falar mentira a respeito dele. Pode ver, quando a pessoa tem uma discussão e ela não tem mais argumento, ela apela. Ou ela apela para a ignorância, ou ela grita, ou ela levanta a voz, ou ela ameaça, e foi o que fizeram aqui. Aí começou-se a se discutir o assunto e Estevão se levanta para se defender e explicar
O que era? Verso 7:2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, ele começa a falar da história de Israel. Nosso pai, nosso ancestral Abraão, Deus apareceu para ele. E aí ele discorre, a gente não vai ler o capítulo inteiro, que são 50 e poucos versos, mas até os 50 ali ele está discorrendo sobre a história de Israel que nós já estudamos. E contando tudo isso, aí chega no 54, alguém pode ler. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e brilhavam os dentes contra ele. Então, essas pessoas começaram a ficar iradas contra ele. E versículos 56 e 57. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Tá. O que acontece? Tanto no 55 quanto no 56, diz que ele viu o céu aberto, viu Jesus em pé à direita de Deus. Nós falamos sobre isso já num dos estudos anteriores. Geralmente, as profecias, os textos bíblicos que falam sobre ver Jesus no céu, ele está assentado à direita de Deus. Só que o que acontece com a gente? A gente está em casa sentado, chega uma visita, o que a gente faz? A gente se levanta para receber aquela pessoa. Estevão estava para ser morto agora, e aí ele já vê Jesus em pé, pronto para recebê-lo. Versículos 58 e 59. E havia Estando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão e invocavam e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja que aí, naquela hora, ele vê Jesus no céu, não no paraíso. E aí ele vê Jesus em pé e ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja que depois que Cristo paga os nossos pecados na cruz, aquele paraíso onde estava Lázaro, Abraão, para onde Jesus foi depois de morrer na cruz e levou o bom ladrão que a gente fala, né? Aquele malfeitor que creu nele, e aí Jesus disse: hoje você vai estar comigo no paraíso, certo? Ele chega lá, pega todo mundo e leva direto para o céu. E aqui Estevão não está dizendo: me recebe no paraíso, mas Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está pronto para receber e ele recebe o espírito. Uma coisa interessante é que nós podemos contar com os nossos amigos, os nossos parentes, para muitas coisas nesse mundo. É claro que quando é amigo de verdade, né? Porém, tem um momento na vida da gente que não tem ninguém por nós, que é o momento da morte. Até, vamos pôr, na hora que você está ali, o último fôlego, pode ter alguém segurando a tua mão, mas quando você apagou, a gente pensa: não tem mais ninguém, certo? Mas aqui está dizendo que Jesus já estava em pé, pronto para receber Estevão, e Estevão falou assim: recebe o meu espírito. Ou seja, aquele que crê em Cristo, ele não passa sozinho a hora da morte. Na hora que ele morre, Cristo recebe a sua parte espiritual, aquilo que ele é, a sua alma, recebe na sua presença. E essa é a certeza que Deus fala para nós. E eu digo para vocês o seguinte: é uma coisa que às vezes algumas pessoas duvidam, e tem o direito delas, porém, eu tenho certeza com a minha vida, de que é verdade, porque eu creio no que Deus diz. Eu sei que Deus fala, eu sei que o que Ele fala é verdade, eu confio nisso, e tenho a certeza de que na hora que eu for, e você pode ter essa certeza também, você tem aquele que estende a mão e te carrega nos braços, na hora que ninguém pode estar por você. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, ele morreu, foi para junto de Cristo, estava na presença de Cristo. No verso 58, fala de um jovem chamado Saulo.
E no 8:1 já vai falar dele de novo, e no 9 aí vai falar mais, aí vai falar mais de Paulo do que qualquer outro. E aí no verso, falando dele, a gente tem que entender o seguinte: às vezes aparece Saulo, às vezes aparece Paulo. Saulo, ele era um judeu de família judaica, então os pais eram judeus, eram da religião judaica, de ascendência judaica, ele era da tribo de Benjamim, e ele tinha o nome de Saulo, que é uma variação de Saul, que era o primeiro rei de Israel, uma homenagem ao primeiro rei de Israel. E Paulo era o nome romano dele, porque ele nasceu na cidade de Tarso, que era na Turquia, e era uma colônia romana, e ele era um cidadão romano. Então ele às vezes é chamado de Saulo quando está ligado aos judeus, e às vezes é chamado de Paulo quando ele está fora da região de Israel. A maior parte das vezes é Paulo, tá? Capítulo 8, verso 1. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, por causa disso, depois que mataram Estevão, aí o pessoal se animou e queria matar aqueles cristãos. E o que aconteceu? O pessoal que estava ali em Jerusalém se espalhou pelo estado todo, que era a Judéia, e o estado vizinho, que era Samaria, porque começou a ficar perigoso morar dentro de Jerusalém. Todo aquele que confessava a fé era perseguido e às vezes até morto, para ver que aquilo era muito vivo para eles, porque eles estavam dispostos a morrer por causa daquilo. Não é um ato de insanidade num cara que pega um avião e joga num prédio ou de que se explode. Eram pessoas que, por amor a uma mensagem, por confiar numa mensagem, por acreditar que Jesus estava vivo, eram perseguidas até a morte às vezes. Então eles se espalharam. Então aquela multidão que tinha em Jerusalém agora se espalha e ficam só alguns, os apóstolos e alguns ali. E por onde eles vão, o que eles fazem? Versos 2 e 3. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. O que eles fizeram está no 4, eu adiantei um pouquinho, mas aqui mostra que Saulo estava com fome de prender esses cristãos e não perdoava nem mulher, e jogava no cárcere por simplesmente acreditarem que Jesus estava vivo. Versículos 4 e 5. Aí pode ler o que esses que saíram para outros lugares fizeram. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, por onde eles iam, eles falavam da palavra. Lembra que em Mateus 28, a gente falou a semana passada, que diz lá, indo fazer discípulos? Quer dizer, por onde quer que você vá. Eles estavam em Jerusalém, eles falavam para os vizinhos, para os amigos, para os parentes. Tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição, vai para a Judéia, estão falando. Vão para Samaria, outro estado, estão falando. E Filipe em Samaria começou a falar para as pessoas sobre o que Jesus tinha feito. Verso 26, vamos adiantar um pouquinho. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Tá. Filipe estava lá em Samaria ensinando, muitas pessoas crendo, estava sendo muito bom tudo lá. Aí, um anjo traz um recado de Deus. Veja só que eram coisas específicas. Não era toda hora que aparecia um anjo, não era toda hora que aparecia uma visão. Quando Deus tinha um propósito muito específico. Aí tinha um propósito, vai para a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, a famosa, onde tem guerra toda hora, vai para lá. Está deserto o caminho. Eu imagino o Filipe pensando assim, mas Deus, aqui tem um monte de gente para ensinar, por que eu vou lá que não tem ninguém? Mas ele foi, e olha o que tinha de propósito. Deus tinha um plano para ele estar naquele lugar. Versos 27 e 28. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então esse homem, ele ouviu sobre a palavra de Deus,
na questão da Etiópia, a Etiópia tinha um certo relacionamento com Israel. Na época do rei Salomão, a rainha da Etiópia foi para Israel para ouvir sobre a sabedoria de Salomão, sobre as verdades, as coisas que se ouvia sobre Deus e sobre a reputação de Salomão. Ela volta para a sua região, levando muitos princípios. É interessante você ler o texto de Crônicas que fala quando ela visitou, que ela ficou impressionada com o funcionamento do palácio, com a organização, como as coisas funcionavam e andavam, e como ele tinha sabedoria. E aí ela volta para lá com esses pensamentos, com coisas que ela aprendeu sobre Deus. E lá na Etiópia então tinha coisas sendo faladas sobre Deus por 1000 anos. E aí esse homem também, ele colocou a fé dele naquelas promessas do Antigo Testamento. Ele ainda não sabia sobre Jesus, mas ele ia a Jerusalém adorar porque ele colocou a sua fé no Deus que foi revelado pela Bíblia. E ele está lendo, voltando, porque ele era um alto oficial, alguém estava dirigindo a carruagem dele e ele está lá lendo. Aí olha só como é interessante a pergunta agora, verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Você entende o que você está lendo? Interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente pega e fala, vou ler uma parte da Bíblia, e muitas vezes a gente não está conseguindo entender aquilo, não é isso? Aí olha a resposta do etíope, e é muito interessante, verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Como que eu posso entender se não tem quem me explique? Simples isso. É por isso que é importante a gente pegar e estudar a Bíblia para ter uma visão geral, para poder entender o que ela diz. É por isso que agora que a gente tem um entendimento, que tem um conhecimento, a gente pode passar isso para ajudar outros que precisam entender. Versículo 32 e 33. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Então, ele estava lendo Isaías 53, versos 7 e 8. A gente na primeira fase, e no comecinho da segunda, a gente leu esse texto todo. A gente leu do 4 ao 6, a gente leu o 10, o 11. Eu vou resumir só para a gente lembrar. O 4 fala assim, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí fala no 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí no 10 fala assim, que Deus agradou-se moê-lo, quer dizer, Deus se agradou do sacrifício dele ali na cruz, para que a gente pudesse ter o perdão dos nossos pecados. Deus ia ver o sacrifício, o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É esse texto que ele estava lendo, versículo 34 agora. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, me explica, por favor, eu quero saber de quem que ele está falando. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, a partir disso, ele explicou sobre Jesus. Esse é um dos capítulos do Velho Testamento mais completos sobre o sacrifício de Cristo no nosso lugar, que o Velho Testamento traz para a gente. Fala por que ele morreu, fala que Deus ficou satisfeito, fala que o castigo que era para nós ele levou sobre si. E aí a partir disso ele foi anunciando sobre Jesus, e Jesus veio, e ele morreu no nosso lugar, e ele pagou os nossos pecados, ele levou a nossa maldição, ele levou o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Verso 36.
Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem pedes que seja eu batizado? Tá. Então o eunuco falou assim: calma aí, aqui tem água, eu quero ser batizado. Lembra que o batismo é uma identificação com a mensagem. Ele ouviu aquela mensagem sobre Jesus, que Jesus pagou os pecados da cruz, que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz no nosso lugar, que Jesus está vivo, e ele fala assim: calma aí, eu quero me identificar com essa mensagem. Essa mensagem é viva para mim, eu concordo com ela. Então ele queria ser batizado, porque o batismo é uma identificação com a mensagem. Versículo 37 e 38. Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Tá. Então ele para o carro e os dois são batizados. Mas qual a condição? É lícito se você crer. Filipe não estava preocupado em ter números, em dizer eu batizei não sei quantos. Ele só queria batizar se tivesse certeza que o eunuco estava entendendo que Cristo pagou os pecados dele na cruz, estava confiando em Cristo como seu Salvador. Se você crê, eu vou te batizar, mas se não, não. Por quê? É uma identificação com a mensagem. Como que ia batizar se não havia identificação com essa mensagem? Então, vamos pôr aqui em frases para a gente lembrar. Ah, eu quero ser batizado. É lícito se você crer. Se não, não. Senão não faz sentido, é tomar um banho. Capítulo 9, versos 1 e 2. Saul, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Tá. O interessante, a versão dela traz alguns daquela seita, que é daquele pensamento na mente dele, era uma seita qualquer. Mas a versão no original traz, se encontrasse alguns que eram do caminho. Por quê? Porque naquela época, aqueles que criam em Jesus eram chamados de os do caminho. Até aqui não eram chamados de cristãos. Por que os do caminho? Porque eles pregavam o quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem são aqueles lá? Ah, são os do caminho, que ficam falando que tem um caminho para chegar até Deus. E que esse caminho é Jesus Cristo. Então, ele falou assim: ó, eu quero achar, onde quer que eu passe, quem eu achar que é do caminho, eu vou levar preso. E aí ele pediu cartas para ir até Damasco, que era na Síria. Então ele atravessaria o país inteiro, buscando pessoas para prender, porque ele não admitia que as pessoas fossem seguidores de Cristo. Versículos 3 e 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, pode ler, desculpa, termina. Posso ler? Pode ler. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora imagine essa cena, Saulo está indo, e ele acreditava que os seguidores de Cristo eram mentirosos, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ele acreditou naquela mentira, tanto ele acreditou que ele estava disposto a matar por isso, certo? Então ele estava junto quando matou Estevão: vou prender todo mundo, vou jogar na cadeia, e aí por onde eu encontrar, eu tenho uma carta aqui que me dá o direito de prender aqueles que são do caminho. E no meio do caminho, de repente, brilha uma grande luz, ele cai do cavalo, e aí uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele fala: quem és tu? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora imagina aquele homem, naquela hora, o choque que ele tem, porque ele acreditou na mentira dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio, e de repente aparece Jesus vivo para ele. E aí ele pensa: então, é verdade, se ele está vivo, então ele é o Salvador. A vida de Paulo muda completamente naquela hora, porque ele acreditava que Jesus tinha sido morto, que era um impostor, e agora ele estando vivo, cumpre-se tudo que tinha sido falado sobre ele no Antigo Testamento. E como um religioso, ele conhecia aquelas mensagens, e agora ele vê Jesus, cai a ficha.
Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo ninguém. Eles não viram, mas ouviram. Versos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, Paulo fica aqueles 3 dias refletindo. Ele não estava enxergando, e ele não comeu, não bebeu, e refletindo. Calma aí, eu persegui, eu estava junto, matando, eu pus na cadeia, e o pior que é verdade, ele está vivo. E aí, Deus manda um recado para um homem chamado Ananias ir lá orar por Paulo para que ele voltasse a enxergar. Só que Ananias, calma aí, Deus, o Paulo, esse Saulo aí, ele quer pôr a gente na cadeia. Será que não é uma armadilha? Será que ele não veio para prender a gente? Ele relutou, ficou com medo, como nós ficaríamos também, não ficaríamos? Alguém pode ler versos 13 e 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então ele fica com medo. Olha, esse Saulo aí veio prender a gente. Verso 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então vai lá, que eu mudei a vida dele. Ele agora vai levar a palavra para longe. Versos 20 a 22. E logo nas sinagogas pregavam que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos os chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Quando fala Cristo, é a palavra grega para Messias do Antigo Testamento. Então ele ia na sinagoga onde os judeus se reuniam e começou a provar pela Bíblia, pelo Velho Testamento, que Jesus era o Cristo, ele tinha que vir, ele tinha que padecer, tinha que morrer, ressuscitou. Agora esse homem foi transformado. A situação dele mudou completamente. De perseguidor, agora ele está falando para todo mundo. Isso mostra para a gente o seguinte: a mensagem da palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas, até daquelas mais difíceis. Com certeza a gente pensa em pessoas e fala assim: esse nunca vai ouvir, esse não vai querer nunca. Já passou pela cabeça da gente? Já. Porém, se transformou a vida de Paulo, pode transformar a nossa. Pode transformar a vida daquelas pessoas. A nossa realidade. Talvez olhando 5, 10 anos atrás, alguém diria assim: não, Valdir, não tem jeito não. Outros diriam para a gente, com respeito a gente. Mas Deus transforma a nossa vida. A gente começa às vezes a estudar a Bíblia meio desconfiado, né? O que será que é isso? Onde vai dar esse negócio? E de repente aquilo vai começando a fazer sentido para a gente, criar corpo. E aquilo vai fazendo a diferença na nossa vida. Então, do mesmo jeito que Deus transformou a vida de Paulo, Ele transforma a nossa. Ele pode transformar a vida daquelas pessoas que às vezes a gente está lá pensando: fulano nunca vai querer. E Deus pode mudar a vida dessa pessoa também. Versículos 26 e 27. Valdir, eu acho Pode mais falar. fácil as pessoas, os doentes, acreditarem em Jesus do que aqueles que creem nas boas obras. Sim. Levar a palavra para aqueles que acham que são certo em tudo é muito difícil, sim. Eu vou falar uma coisa com bastante respeito, Sim. tá? E temor. Mas assim, quem se acha bom, às vezes pelo sistema religioso, porque às vezes o senso de bondade das pessoas varia da sua religião, não é? Um acha que é bom porque dá esmola, outro acha que é bom porque não come carne de porco, outro acha que é bom porque não corta cabelo. Então, quando a pessoa acha que por seguir um padrão de regras ele é melhor que os outros, é muito difícil essa pessoa querer ouvir a palavra, porque ele se acha melhor que os outros, ele se acha justo.
Por isso que quando Jesus veio, e um dia ele estava comendo com os publicanos, criticaram muito ele, os fariseus. E aí Jesus falou assim, ó, quem precisa de médico é o doente, não é a tentação. Eu vim chamar os pecadores, porque aquele que se acha justo não quer saber de Cristo. Por isso que a lição dos 10 mandamentos é uma que mais choca a gente na primeira fase. Porque às vezes a gente se achava bom e de repente vê que não somos tão bons e que precisamos do Salvador, choca a gente. Mas ela é importante para a gente entender, eu preciso do Salvador. Então, às vezes a pessoa se acha bom por atos de bondade ou por atos religiosos. E esses são os mais difíceis de a gente poder levar a palavra. Porque ele se acha justo, então não preciso. Versos 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Estou certa? Tá certinho. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, quando ele chega em Jerusalém, todo mundo está com medo. Todo mundo fugindo dele. Paulo querendo chegar lá, vamos supor, ele está fazendo isso daqui. O Paulo chegou, opa, faz um para cá, para lá, esse daqui veio prender todo mundo. E aí um homem chamado Barnabé o acolhe. Ouve o que aconteceu com ele, entende o que Cristo fez na vida dele, e aí Barnabé começa a fazer os outros entenderem que não, Paulo mudou mesmo. Então esse homem teve coragem, porque tinha que ter coragem para chegar junto de Paulo e conversar sobre a fé, e entendeu, e foi alguém que foi usado para estender a mão quando Paulo estava meio sozinho, as pessoas não acreditavam nele. Se a gente for estudar capítulo 4 e 5, fala de Barnabé também, e ele era chamado pelos discípulos de filho da consolação, porque ele era aquele que sempre estava disposto a ajudar e estender a mão para aquele que precisava, tanto em necessidades físicas, como citadas no capítulo 4, no final do 4, como agora Paulo não estava precisando de dinheiro, Paulo estava precisando de alguém que acreditasse nele, ele estende a mão, e aí ele ficou conhecido como filho da consolação, porque era aquele que estava sempre pronto a acolher e a ajudar as pessoas nas suas necessidades, sejam elas quais forem. E Paulo precisava de acolhimento, que alguém acreditasse nele. 28, alguém pode ler? Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então ele pregava ousadamente. Aquele que perseguiu agora não tinha medo, ele foi para cima e começou a falar. Agora ele queria recuperar o tempo que ele perdeu. Eu fui contra, agora eu vi que é verdade, eu tenho que falar para todo mundo. Verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, veja que a igreja era perseguida em Jerusalém, mas depois que Paulo entendeu e creu, ela teve paz na região da Judéia e Samaria. E aí, capítulo 10, só que aí o que acontece no 10, versos 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Então havia um homem que tinha um cargo elevado, um centurião romano, uma pessoa de posição, e uma pessoa que procurava de alguma forma querer saber mais sobre Deus e se aproximar de Deus. Ele ajudava quem precisava, ele orava a Deus, mas ele não tinha o conhecimento ainda. Talvez vocês se identifiquem com a situação dele. Antes de você entender o que Cristo fez, você até buscava de alguma forma a Deus, sem muito entendimento às vezes, mas eu quero saber sobre Deus, quero chegar perto, quero de alguma forma fazer a diferença, não é assim? E Cornélio era esse cara, só que ele ainda precisava entender algumas coisas. E olha só o que precisou acontecer, versos 3 e 4. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia,
Um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Pode ler o 5 também. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, esse homem pega, ele estava tentando chegar perto de Deus de alguma forma, sem muito entendimento, querendo saber sobre Deus, ajudava as pessoas, tinha uma boa atitude. E aí Deus fala: vai chamar o Pedro que ele vai te explicar o que você precisa ainda para entender, o que está faltando no seu entendimento. Só que tinha um problema. Pedro era um bom judeu. Embora ele conheceu a Cristo, creu em Cristo, ainda tinha algumas coisas que ele seguia daquela fé judaica. Por exemplo, não pode comer carne de porco, não pode. Ele ainda seguia essas coisas. Aí olha o que acontece. Havia uma lei que ele não poderia pisar dentro da casa de uma pessoa que não fosse de Israel, de um gentil. Agora, como que ele vai? Pedro era chamado para entrar na casa de Cornélio. Deus tinha que quebrar isso na mente de Pedro, tinha que quebrar esse paradigma, porque senão Pedro não entraria. Pedro talvez falaria a ele que vem até aqui, eu falo para ele, mas ele seguia certas leis ainda, porque ele tinha aquela tradição que ele carregava, creu em Cristo, mudou sua vida, mas ele às vezes achava que algumas coisas ele precisava fazer, não para salvação, mas para agradar a Deus. Então Deus fala uma coisa para ele, faz ele ter uma visão para quebrar isso na mente dele, versos 11 a 15. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia, como um grande lençol preso pelas 4 pontas, e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. Disse-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez, disse-lhe a voz: Não faças tu impuro ao que Deus purificou. Então, desce um lençol, e o judeu só podia comer certos tipos de carne. De repente tem tudo que é quadrúpede. Provavelmente, então, tinha o quê? Não, certeza, tinha um porco ali também. Certo? O Pedro, como uma pessoa que vinha daquela tradição, falou: não, de jeito nenhum eu vou comer carne de porco. De jeito nenhum eu vou comer, sei lá, essa ave, ou esse réptil, um lagarto, eu não vou comer um jacaré, não vou. Nunca entrou na minha boca coisa imunda, Senhor. E aí Deus fala: não considere imundo que Deus purificou. Isso daqui era para fazer Pedro entender que algumas coisas tinham mudado. Pedro, eu purifiquei, você pode comer. Pedro, eu purifiquei, você pode entrar na casa de Cornélio, porque vai chegar o convite aqui depois disso. Quando acaba essa visão, Pedro fica pensando: por que isso? Por que Deus está pedindo isso? Por que Deus está falando isso para mim? Quando chega o convite, ele entende: calma aí, eu tenho que quebrar esses paradigmas. Cristo é maior, é mais importante do que as crenças judaicas que eu carreguei por muito tempo. Ele é maior do que a questão de comer porco ou não. Ele é maior do que eu pisar na casa de um gentil ou não. Eu preciso entrar lá. Jesus o purificou. Então eu não preciso mais ficar preso a essas leis lá do Antigo Testamento. Com boa intenção, ele ainda estava um pouco preso. E aí Deus fala para ele: agora você vai pensar diferente. Então, pode comer o porco, pode entrar na casa do gentil, porque eu purifiquei. Versículo 24. Aí Pedro chega lá. No dia imediato, continuou Em Cesaré, Cornélio estava esperando por eles, dentro de amigos, seus parentes e amigos íntimos. E Cornélio estava tão ansioso para ouvir, que juntou os parentes, os amigos mais próximos. Ele queria saber sobre Deus. Versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, ele saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se e aos pés, o adorou. Então a primeira atitude de Cornélio foi adorar Pedro. Cornélio na hora não admite. Olha só, verso 26.
Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ele não aceitou a adoração. Eu sou homem. Tem pessoas querendo adorar Pedro até hoje, mas ele mesmo não aceitou isso. O único digno de adoração é Deus. Versos 27 e 28. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aquela visão foi essencial para ele entender que ele podia entrar naquela casa e podia conversar com aquele homem. Versículo 33, vamos adiantar um pouco. 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui, todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aí Cornélio fala assim, nós estamos aqui, queremos ouvir, nós queremos entender. Traz esse recado para a gente. 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ou seja, ele falou assim, Deus não faz acepção de pessoas, Ele aceita pessoas de toda a tribo, toda a nação, não importa a condição social, não importa a ascendência, não importa a cor da pele, todos são aceitos por Deus, o amor dele é estendido a todos, o perdão é estendido a todos, então o sacrifício de Cristo é suficiente para todos. Verso 36, vamos 38, vamos adiantando um pouco. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ele começa a falar, Cornélio, Deus escolheu Jesus de Nazaré. Por que era importante falar isso? Cornélio, como centurião, sabia. Porque quem crucificou Jesus? Os judeus pediram, mas o ato foi feito pelos soldados romanos. Corria isso entre eles, certo? Cornélio sabia do que aconteceu. Esse Jesus de Nazaré. Então, quem é esse Jesus? Deus o ungiu com o Espírito Santo e ele agiu no poder desse Espírito. Então, no poder do Espírito, ele ensinou, um ensino com autoridade, um ensino diferente, que as pessoas entendiam. Ele tinha autoridade sobre os demônios, ou seja, os demônios saíam e as pessoas eram libertas. Ele agiu, o Espírito agiu na vida de Jesus, curando pessoas como paralítico ali, como também fez outros milagres, como a ressurreição de Lázaro. Ou seja, ele começa a contar como foi a vida de Jesus. Versículos 39 e 40. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A esse mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Então esse Jesus foi pendurado no madeiro, mas ele não ficou morto, ele levou o nosso castigo, a nossa maldição, ele foi pendurado naquele madeiro. Tudo que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ele levou essa maldição, mas Deus o ressuscitou, ele está vivo, e ele é o caminho para a gente chegar até Deus. Para o homem poder chegar até Deus, ele precisou passar pela cruz, precisa passar pela fé, confiando que Cristo pagou os nossos pecados. O homem estava separado de Deus por causa do pecado, merecia um castigo eterno. Cristo morre na cruz e abre um acesso para a gente chegar até Deus. Versículos 41 e 42. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, ele é que está vivo, nós somos testemunhas, e ele agora é que vai julgar o mundo. Tanto os vivos quanto os mortos vão comparecer perante ele, e ele é que vai julgar. Versículo 43. Dele
todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Então, como que uma pessoa recebe a remissão dos pecados, o perdão dos pecados? Crendo que Cristo na cruz pagou os nossos pecados. Todo aquele que nele crê recebe a remissão do pecado. Não é todo aquele que vai na igreja, não é todo aquele que dá esmola, não é todo aquele que pratica obras, é todo aquele que crê, recebe a remissão dos pecados. 44 e 45. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Na hora que Pedro está falando, Cornélio está ouvindo aquela mensagem, aquelas pessoas ouvindo aquela mensagem, colocam a sua fé em Cristo. E naquela hora o Espírito Santo desce sobre eles, de uma forma visível. Aí fala, por que comigo não foi de uma forma visível? Porque tinha que acontecer algo para os judeus que estavam junto com Pedro entenderem e verem que Deus aceitava pessoas que não eram judeus como filhos dele também. Porque se não tivesse acontecido um milagre visível, nós vamos ver no capítulo 11 que chamaram Pedro para uma conversa. Como que você vai na casa de um gentil? E aí Pedro fala, como que eu podia negar a palavra para eles se Deus deu o Espírito Santo para eles na hora? Como que eles sabiam? Porque eles viram algo acontecendo. Então precisava naquele momento haver um milagre visível para os judeus entenderem que o Espírito Santo Deus dava para judeu e para quem não era judeu. A salvação dava para judeu e para quem não era judeu. A salvação era em Cristo para qualquer pessoa, não importa a ascendência dele. Então precisava acontecer algo bem visível, bem claro, para que não ficasse dúvidas de que Deus estava os aceitando também. No capítulo 11 a gente vai ver a explicação disso. 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro. Tá. Eles falaram em línguas, foi a forma visível de que na hora que eles receberam o Espírito Santo ali falaram. Por que eles precisavam falar em línguas? Para os discípulos associarem com o que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2 aconteceu isso sobre judeus que criam. Agora, como que provava que Deus também aceitava os gentios, os de outros povos? Como que provava que Deus dava o Espírito Santo para eles também? Tinha que acontecer, na primeira conversão de gentios, a mesma coisa que aconteceu ali com os judeus. Para eles visualizarem, calma aí, o mesmo que Deus salva a gente, salva eles. Dá o Espírito para a gente, dá o Espírito para eles. Os mesmos sinais são vistos no meio deles, ou seja, Deus atua no meio deles também. Então precisava acontecer um milagre, de acontecer isso de uma forma visível, para que eles entendessem essa verdade. Se não tivesse acontecido isso, lá no capítulo 11 Pedro ia ter problemas. Nós vamos ver isso daqui. Verso 47, pode falar. Hoje em dia, hoje, ainda existe essa questão das línguas, porque ali Jesus já tinha morrido, então foi uma coisa após a morte dele, né? Teve um propósito, claro. Teve. Então eu entendo isso, mas ainda existe, será? Porque existem muitas pregações que ainda falam assim em línguas, né? Sim. Como a pessoa recebe. Sim. Eu vou abrir um parênteses então, em vez de continuar, é um assunto delicado, mas eu vou explicar qual o propósito do dom de línguas. Aí a gente tem que entender, eu citei lá 1 Coríntios 11 uma vez, que a manifestação do Espírito é dada para cada um para um fim proveitoso. Ou seja, Deus pode fazer um milagre, algum sinal, algum prodígio acontecer quando Ele tem um propósito. Então, para a gente entender se isso faz sentido hoje ou não, a gente tem que entender qual era o seu propósito, qual era o propósito do dom de línguas. Em Atos 2 foi claro, o judeu lá, orgulhoso, enchendo o peito, dizendo, nós somos o povo de Deus. De repente Deus se manifesta falando na língua de outros povos, dizendo, não sou só vocês não, todo aquele que crê, não importa a nacionalidade. O que foi falado, tanto lá, aqui e as outras vezes que aparecem em Atos, não foram coisas estáticas, línguas em cima de um momento onde a pessoa tem um êxtase e fala coisas que ninguém entende. Toda vez que a Bíblia fala de línguas sendo faladas, são línguas que eram faladas naquela época.
como uma manifestação de que Deus estava aceitando pessoas de outras nações e que agora era povo de Deus, pessoas de outras línguas e de outros povos. Então, Deus tem poder para fazer alguém falar em línguas hoje? Tem, é o mesmo Deus. Ele vai agir se ele tiver um propósito. E geralmente esse propósito estava ligado para provar o quê? Deus aceitando pessoas de outras línguas. Como seria um propósito hoje para a gente entender, Deus vai se manifestar com dom de línguas aqui. Vamos supor que Deus queira fazer um milagre, ele pode? Pode. Mas dentro do que a Bíblia mostra, durante todo o livro de Atos, toda vez que havia essa manifestação é para provar para os judeus de que Deus estava aceitando as pessoas de outras nações. Então hoje não precisa mais esse tipo de manifestação. Mas Deus pode fazer se Ele quiser, e Ele tem poder para fazer se Ele quiser, se Ele tiver um propósito, né? Então se Ele tem, Ele pode fazer. Eu não vou dizer que não pode nunca acontecer, mas o propósito aqui é específico. Em alguns meios é usado isso como um sinal de que a pessoa é mais espiritual que os outros. Em alguns meios é usado como uma forma de você dizer que recebeu o Espírito Santo. Só que a Bíblia fala que no momento que a gente crê, a gente recebe o Espírito Santo. Aqui se manifestou dessa forma porque precisava provar para o judeu que Deus estava aceitando pessoas de outras nações. Vamos lá, verso 47. Porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, veja só, a manifestação que aconteceu ali serviu de prova de que eles poderiam ser batizados também. Serviu de prova de que eles tinham crido naquela mensagem que Deus estava os aceitando também. Versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, eu pedi que permanecesse com eles por alguns dias. Aí, por que em nome de Jesus Cristo? Tem alguns lugares que fala que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui fala só Jesus. Por quê? Qual que é o certo? A ênfase era sobre Jesus, porque lembra que é uma identificação com a mensagem? Qual era a mensagem que foi pregada? Jesus veio e pagou os nossos pecados. Para um judeu naquela época, se identificar com Deus Pai ou com o Espírito Santo era fácil. Agora, se identificar com um Jesus que morreu na cruz, ele tinha que ter uma fé realmente naquilo, porque ele estaria sofrendo, ele seria até perseguido por causa daquilo. Então, não quer dizer que não podia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que deveria ser enfatizado a fé na pessoa e no sacrifício de Cristo no nosso lugar. No capítulo 11, eu vou mais uns 5 minutinhos, gente, só para poder explicar a importância, fechar esse assunto da importância deles terem recebido o Espírito Santo e falado em línguas naquele dia, lá os gentios, pessoas romanos, né? Versículos 1 a 3, 11 e 1 a 3. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram judeus, seguidores de Jesus, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então, quando Pedro volta, o que acontece? Que história é essa, Pedro, de você entrar na casa de um gentio e comer com ele? Isso é contra a lei de Moisés. Logo que chega, ele é questionado sobre isso. Versículo 4 e 5. Pedro, porém, começou a contar-lhes ordenadamente, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, quando tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um objeto, como um grande lençol, que descia do céu, que vinha até perto de mim. E aí ele vai contar aquela visão que tinha todos os animais e falou: mata e come, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Versículos 8 e 9. Eu, porém, respondi: de maneira nenhuma, Senhor, nunca em minha boca entrou coisa alguma impura ou imunda. A voz, porém, respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu impuro ao que Deus purificou. Tá. E aí, chegando no verso 15, olha o que ele fala: quando comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Aí ele falou: na hora que eu estava falando para eles,
O Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu com a gente lá no dia de Pentecostes. Aí quando ele fala que isso aconteceu, e os que estavam com ele confirmam o fato, muda a atitude dos judeus. Por isso que era tão importante ter uma manifestação visível de que eles também receberam o Espírito Santo. Porque aqueles judeus precisavam entender, eles ainda não tinham entendido que a salvação se estendia, eles já tinham entendido que a salvação era para todos os povos, mas que agora Deus colocava no mesmo pé de igualdade judeus e romanos, gregos, qualquer que fosse a nacionalidade. O judeu não era mais superior aos outros, todos eram iguais diante de Deus e recebiam o mesmo Espírito. Versículo 16. Lembrei-me então do que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele lembrou do que João estava pregando, e não foi só para o judeu, mas também então para o gentil. Aquilo que aconteceu com eles aconteceu com os outros povos. Verso 17. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele falou assim, tá, se Deus, que é Deus, os aceitou e deu o Espírito Santo para eles, e a gente viu acontecer com eles o que aconteceu com a gente, quem que era eu para questionar isso? Então precisava ser um milagre visível. Versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então acalmaram-se os ânimos e eles entenderam que agora Deus estava dando o mesmo privilégio, o mesmo poder, as mesmas coisas que o judeu podia receber ao crer, o gentil também recebia. Então era muito importante haver um milagre visível. Se no dia Atos 2 falar em línguas, então ali tinha que falar em línguas, tinha que ser do mesmo jeito, para que eles pudessem entender. Bom, eu vou só ler mais 2 versos aqui. No versículo 19 fala que o evangelho chega no país da Síria, não somente a Damasco, mas a cidade de Antioquia. E aí, como muitas pessoas estavam crendo, e não somente judeus, mas pessoas da própria região, mandaram Paulo e Barnabé para ir lá ajudar a ensinar esse pessoal. Aí versículo 26, para a gente terminar o estudo de hoje. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, o evangelho sai daqui de Jerusalém, vai para o estado da Judéia, vai para Samaria, e aí chega na Síria, passa por Damasco e agora chega na cidade de Antioquia. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. É a primeira vez que o termo cristão é usado. O que era cristão? Literalmente seria seguidor de Cristo, ou pequenos cristos. Na época, não era um termo popular não, era um termo de zombaria. Quem são esses? São aqueles que seguem a Cristo. São os que dizem que seguem aquele Cristo lá, que morreu na cruz. Não era um termo tão popular. A pessoa se declarava cristão, ele era perseguido. A pessoa se declarava cristão, ele era zombado pelos outros, ridicularizado pelos outros. Mas o termo quer dizer uma coisa simples: cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Não importa se os outros estão zombando, não importa se estão ridicularizando, não importa se não acreditam. Ser cristão é que eu me identifico com a pessoa de Jesus Cristo. Eu me identifico com o fato dele ter morrido por mim, de ele ter me dado a salvação. Eu creio que ele morreu no meu lugar, pagou o meu castigo, e agora eu quero seguir os passos dele. Isso é ser cristão. Não é a placa de uma igreja, não é o status da sociedade, é estar disposto a pagar o preço de seguir os passos de Jesus Cristo. Boa semana a todos.